Nós temos refletido a respeito do livro de Números. Se você puder abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em Números capítulo 13, onde eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém conseguiu decorar o nome de um daqueles 10 espias que foram espiar a terra prometida? Creio que não. Ninguém vai guardar o nome deles, porque não é comum alguém guardar o nome do perdedor, do medroso, do tímido e do covarde. Não é comum. Mas como eu falei, e quero cumprir com as minhas palavras, eu prometi que eu iria defendê-los no nome santo de Jesus. Então o alvo dessa mensagem é proteger, defender aqueles 10 espias de Números capítulo 12, 13 e daí sucessivamente. Como assim, pastor? O Senhor vai defendê-los? Porque, irmãos, eu vejo nesses 10 espias algo muito semelhante ao homem pós-moderno. Quem é o homem pós-moderno? O homem pós-moderno, ele é um homem dado ao saber, ele é um homem dado à inteligência, ele é um homem dado à ciência. E devido à sua ciência, ele se considera até mesmo às vezes melhor do que os outros, por causa do seu estudo, por causa da sua ciência. E para você comprovar isso melhor, tem muitas pessoas, porque tem um diploma pendurado na parede, ou tem um consultório, ele anda com o nariz em pé, sentindo melhor do que os outros, porque ele tem uma área da ciência que ele é mestre, ou doutor, ou qualquer outra especialização dentro do saber científico. E eu quero colocar este conhecimento correlacionando com esses 10 espias, homens sensatos que diante da situação difícil, eles apresentaram um relatório coerente com a racionalidade humana. Nada que eles falaram aqui, irmãos, era mentira, tudo era verdade. Do jeito que eles falaram, talvez eles até aumentaram um pouco, mas falaram a verdade. E eu quero vir a defesa deles, porque eu também me relaciono com esses mesmos sentimentos que permeiam o coração deles: medo, ansiedade, dúvida, tristeza, pavor, choro. Tudo isso faz com que eu não possa simplesmente olhar para Caleb e Josué e querer que a igreja siga estes 2 homens, sem levar em consideração os outros 10, que é muito mais parecido conosco do que Caleb e Josué. Se eu te perguntar nessa noite, você vai querer parecer com Caleb e Josué, mas todo mundo sabe que você não é essa Brastemp toda. Não adianta você querer falar que é. Quem te conhece sabe que você está muito mais parecido com os 10 espias. Por quê? Nós somos homens da lógica, homens da ciência, homens do raciocínio coeso. 1 e 1 são 2, pastor. Não tem como discutir. Realmente, esse é o nosso tipo de pessoas racionais. E esses homens também assim o eram. Então, quando eles trazem os seus relatórios, eles colocam a racionalidade em evidência. E a racionalidade deles trouxeram para o povo medo e pavor. Como foi falado pela manhã, um líder, um pai de família, ele nunca pode jogar em cima da sua família todas as frustrações pessoais, profissionais que ele tenha. Porque a mulher é um sexo frágil. Mulher, ela sente segurança quando as coisas estão todas nos seus devidos lugares. Se você quer ver uma mulher perder o juízo, ficar estressada, nervosa, ansiosa, é começar a atrasar a conta dentro de casa, começar a olhar nas latas, não ter alimento. Isso faz com que as mulheres ficam ansiosas. Então o marido, se for necessário, ele tem que vender a roupa do corpo e trazer comida para dentro de casa, trazer estabilidade, pagar a água, pagar a luz, pagar o gás, fazer de tudo para que esta mulher não receba o impacto que ele recebeu. Aí você pode falar, você está sendo machista. Aí eu pergunto,
Qual que vocês preferem? Um homem que encosta nos vocês ou um homem que cuida de vocês? Hein, mulherada? Um homem que encosta em vocês ou um homem que cuida de vocês? Então assim nós temos a racionalidade ao nosso favor. E o que é a racionalidade? É a capacidade de você equilibrar os prós e os contras. Uma pessoa que tem pouco juízo, ela é considerada uma pessoa às vezes fútil, uma pessoa que não consegue ter um raciocínio muito bom. Exemplo, eu vou vender minha casa, vou comprar um carro novo, e não estou nem aí, viu? Eu vou andar de carro novo para cima e de para baixo. E a sua casa? Vou vender e comprar um carro, eu acho bem melhor. Tem muita gente que pensa assim. Para quem tem um pouco mais de juízo, fala: fulano de tal, a sua casa é onde você mora, você e sua família, você vai morar dentro do carro? E ele fala: eu pago aluguel, importante é ter um carro bonito para mim poder andar. Entendeu? É isso que eu quero. Tem muita gente que prefere o supérfluo do que o necessário. E para nós, esse tipo de pessoa tem um pouco falta de juízo. Quem que é uma pessoa enjuizada? Uma pessoa enjuizada é aquela que consegue ponderar de forma racional a situação que está ao seu redor. Até dei esse exemplo na nossa sala da EBD. Se você tiver, pensa comigo, de pagar água, luz, aluguel, telefone, mas te deu uma vontade de fazer um passeio lá para Fernando de Noronha, o que você faz? Você paga a água, a luz, o aluguel e a comida? Ou você fala: não quer saber quem morreu, eu vou passear esse mês? O que você faz? Paga a água ou vai passear? Isso aí mostra que você é uma pessoa que tem juízo. Primeiro você preocupa com a sua subsistência. Se der, se eu planejar, eu vou passear. Isso aí também é algo coerente. Como nós vamos sair nesse final de semana para podermos ter esse momento de lazer. Isso é coerente. Mas pensa comigo: a CEMIG que me perdoa, esse mês não vou pagar ela não, eu vou passear com os irmãos. É ruim. A CEMIG me perdoa. Aí beleza, vou fazer um culto lá, a luz está, ó. Isso é falta de juízo. Mas as pessoas têm liberdade para terem juízo e para não terem juízo. Quem é que julga isso? O equilíbrio racional. Então esses 10 homens, eles foram totalmente racionais. E algo muito lindo e maravilhoso que eles falam: nós não temos condições de vencer aquele povo. E esta é o grande divisor de água dessa palavra de hoje. Quando eu e você caímos na conclusão que o que é nos pedido aqui nessa palavra, o que é nos pedido desse púlpito, você fala: eu não tenho condição de fazer isso, pastor. Eu não tenho condição de fazer o que o senhor está me pedindo. É isso que Deus está querendo levantar aqui nesta noite. Mas para poder especificar um pouco mais, eu estou com um problema, irmãos. Pensam comigo em nome de Jesus. Qual o problema que o senhor tem, pastor? Eu não gostaria que o sol levantasse amanhã. Alguém aqui pode me ajudar? O que nós podemos fazer para o sol não nascer amanhã? Tem alguma coisa que pode ser feita? Nada. Mas eu estou com outro problema. Está chovendo muito, eu estou querendo fazer, irmãos, a chuva parar de cair. Tem alguma coisa que vocês podem fazer para me ajudar a fazer a chuva parar de cair? Tem ou não tem? Não, pastor. A mesma forma, tudo que Deus coloca diante de você, primeiro Ele vai avaliar o seu juízo. O que é o seu juízo? Você vai ponderar a situação. Realmente, nós não temos condição nenhuma. Nós não temos condição de fazer isso. É isso aí, ó. Está começando a romper o mundo da intelectualidade. Nós não temos condições de fazer. Já que nós não temos condições de fazer, quem é que pode parar o sol? Já parou alguma vez? Já. Quem é que pode fazer cair chuva e segurar a chuva? Deus. Ele já fez isso alguma vez? Já. Esses homens estão totalmente corretos, porque eles são racionais. Isso prova que eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Homens de juízos, homem que sabe ponderar a situação.
nós não temos condições. É isso que eu e você devemos saber. Exemplo, eu sou cristão, você é cristã. Nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos. E às vezes você ter consciência do que você não pode é muito mais importante do que você ter consciência daquilo que você pode. Tem muita gente que é cristã, que quer viver uma vida onde ele confia mais no seu braço do que em Deus. Tem muita gente assim. Exemplo, você ganha um salário mínimo, aí você vem para a igreja, você tem que ser dizimista fiel, você tem que ajudar na oferta. Inclusive teve cantina hoje, você poderia nos ajudar com um quilo disso ou daquilo? Eu não tenho condição de fazer isso. Aí, ó, isso é de Deus, é racional. Você entendeu? Eu não posso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? No mundo da racionalidade é impossível. Aí você começa agora a romper a sua intelectualidade, a sua racionalidade, e olha para Deus, porque para Ele tudo é possível. A Bíblia nos dá um exemplo muito importante. Quando Lázaro morreu, Jesus apareceu lá na porta do túmulo. E ele falou assim, ó, arreda a pedra. O que eles responderam? Senhor, já cheira mal. Ou seja, se você ficar sem tomar banho um dia, fede ou não fede? Agora imagina morto 3 dias. Então, aquela mulher falou alguma bobeira? Não, ela falou algo lógico. Ô Jesus, você está pedindo para tirar a pedra? Mas já tem 3 dias, ele cheira mal. Em outras palavras, está fedendo. Tira a pedra. Estou agora rompendo a intelectualidade, a racionalidade, para poder invadir o mundo espiritual. É isso que Deus faz na igreja. Ele nos faz ter razão, Ele nos faz ter consciência. Por isso que a Bíblia fala, o nosso culto é um culto racional. Você nunca vai ver numa igreja batista alguém gritando, rodando, caindo no chão, dando cambalhota, porque isso não é racional, isso não é lógico. Para nós experimentarmos o milagre, o primeiro passo é você ter consciência que você não pode. Eu não posso parar o sol, eu não posso segurar a chuva, eu também não posso viver dentro de uma igreja usando da minha racionalidade como teto da minha fé. Pelo contrário, a minha racionalidade tem que romper para que a minha fé alcance o mundo espiritual. Sem esse rompimento, nós não passamos de crentes carnais, que só anda pela lógica humana. Já cheira mal. Lázaro, sai para fora. A Bíblia fala, o povo riu de Jesus Cristo. Eles acharam que Jesus estava contando uma piada. O que aconteceu? Lázaro saiu para fora. Estava fedendo, irmãos? Não. Pelo contrário, vai dar comida para ele. Ele está com fome. Assim que funciona a racionalidade humana. Então esses homens estavam totalmente certos, porque eles estavam dentro do nível humano. De escravos, Deus estava levando-os para serem livres. E a diferença da mente de um escravo e para a mente de uma pessoa liberta é isso. Tem o sem juízo, tem um homem com juízo e tem um homem de fé, que ele dá conselho tanto para um quanto para o outro, porque ele lida no mundo espiritual e no mundo físico. O crente, ele não é um doidivanas. Se os irmãos forem pesquisar, as primeiras universidades foram criadas por igrejas. E você pode até ver, a nossa própria denominação tem faculdade, tem colégios batistas, tem centros de idiomas. Para que isso? Temos escolas bíblicas. Nosso povo é um povo equilibrado. Eles não são doidivanos, eles não são sem juízo, pelo contrário. Você é orientado a ter juízo para poder ponderar a sua vida. Aí você vem para a igreja, aí o pastor fala, você tem que romper agora a sua barreira de intelectual, de racional, e ser um homem de fé. Quando a minha razão não consegue prosseguir, a minha fé consegue. Foi dito pela manhã, se o médico te desenganar, Jesus, ele te dá um outro diagnóstico. Se ele quiser que você vive, você vive. Mas se ele não quiser, você morre. Então a Bíblia nos fala desses homens de Números capítulo 13,
agora você vai... Alguém conseguiu lembrar o nome de algum dos 10 espias? Conseguiu? Onde está escrito o nome deles? Aonde? Números, a partir do verso. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito desses homens, vai lendo, porque pela manhã já foi explicado sobre a vida deles. O Números capítulo 14, nós conseguimos entender que esse testemunho que eles deram para a nação deles, para as 12 tribos de Israel, cada um representando uma tribo, foi um testemunho que eles expuseram a sua racionalidade. E no verso 14, capítulo 14, verso 1, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Ou seja, aquela racionalidade levou o povo a um pessimismo muito grande, porque eles não estavam analisando aquilo que Deus já havia feito. Eles não analisaram, eles só foram na conversa daqueles 10 espias. Então o pessimismo, ele vai trazer em primeiro lugar, primeiramente, eu sou muito racional. Chega diante do médico, como eu já ouvi, sua avó pode levar para casa que ela não passa de hoje. Uai, pode conversar com a família, que ela não passa de hoje. Aí nós fomos para casa, conversar, de viagem rapidinho, de Nova Serrana a Mantena. O que nós vamos fazer com a avó? Eu tenho que dar um jeito, nós temos que ir lá agora para poder ver e trazer ela para casa, que não tem jeito. Beleza. Quando chega lá, o médico fala: nossa avó agora está boa. Se vocês quiserem agora, vocês nem precisam se preocupar mais, tá? Beleza. Eu falei: mas você me falou isso, não era nem 3 horas da tarde? Agora você já está dando um diagnóstico totalmente favorável. O homem é assim, irmãos. Ao mesmo tempo que ele está bem, ele está mal. A ciência, lembra quando não podia comer ovo? Alguém lembra? Que fazia mal. Não come carne de porco, alguém lembra? Agora eles estão até mandando você cozinhar com gordura de porco, alguém lembra disso? Eles liberam, depois eles proíbem. Eles falam que pode, depois falam que não pode. Quem é que comprou o extintor, aquele gordinho, alguém lembra? Todo mundo tem que comprar, porque agora vai ter, se não pegar vai tomar multa. Aí o abençoado aqui foi lá e comprou um. Está lá no carro até hoje. Aquele gordinho está lá. Aí não passou pouco tempo. Não precisa mais não, aquele outro mesmo dá. Eu falei: mas o dinheiro que eu gastei, vai reclamar com quem? Isso é o homem. Ele é muito racional quando as coisas estão equilibradas para o lado dele. Mas quando o médico fala: vai morrer, o que causa na pessoa? Desespero. A partir de hoje você não pode comer doce, você não pode comer massa. A partir de hoje você vai ter que comer só folha. Folha e um peixinho grelhado. Aí você olha, é isso mesmo? Se você quiser viver, é assim. Isso te traz um certo pavor, um certo desespero. Como fui lá no Mantena, no meu período de férias, tinha uma moça lá, muito conhecida da cidade. O médico tinha dado para ela 3 meses de vida. Inclusive ela morreu quando eu estava lá ainda. A família toda estava desesperada. A mulher, ela era salgadeira, fazia buffet, e ela tinha muita clientela. Todo mundo ficou pensando: coitada dela, perdeu a clientela dela toda. Mas ninguém estava preocupado que ela tinha morrido. O homem é desse jeito. Quando ele recebe um diagnóstico que traz medo para ele, pavor, aquela razão toda que ele tem não funciona de nada. Por que nos velórios de crente você não encontra desespero? Alguém me ajuda? Por quê? Em velório de crente você não encontra desespero. Eu estou numa igreja? Onde que eu estou? Por quê? Já compreende aquilo que está acontecendo ali. Quem pode consolar alguém da morte? Somente aqueles que entendem essas coisas. Por isso que a gente canta, a gente ora. Aí você fala: eu quero ver quando for num parente seu, pastor. Cantar e orar no parente dos outros. Mas aí é ruindade, porque a gente convive com os irmãos como família. Quando morre alguém, quando perdemos alguém, não é um estranho, é um ente querido, é um irmão na fé. E a nossa igreja tem perdido alguns irmãos na fé, irmãos abençoados, irmãos que deixam saudades. E a gente está ali com os irmãos, todos juntos,
orando, cantando, conversando. Inclusive teve um dia, nós estávamos até lembrando. Alguém lembra do velório do irmão Manuel? Lembra do nosso almoço? Alguém lembra do nosso almoço? Que almoço foi aquilo? Comendo com a mão ou com a tampa? Oi, com a mão suja de terra, de cemitério. Só o sangue do cordeiro. Mas nós estávamos ali com o nosso irmão até a última hora. Nós fomos lá enterrá-lo. Só pode falar dessas coisas quem conseguiu romper a barreira da intelectualidade. Você vê médico oferecendo para o outro: eu te dou tudo que eu tenho para você me curar. Ele fala: eu não sou Deus. É realmente aí, ó. Eu não posso fazer isso. É isso aí. Agora só falta fazer a transição. Você não pode, mas tem alguém que pode. Se você crê, Deus pode fazer um milagre. Aí, esta é a nossa conversa. Esta é a nossa matéria de estudo, teologia. Nós estudamos as manifestações milagrosas de Deus. Então, o desespero, ele contamina o coração do intelectual, porque ele sabe que na hora que ele precisa de uma palavra sobrenatural, a ciência não fala nada. O que a ciência fala? Morreu? Acabou. Então já que morreu, acabou, porque eles ficam tão desesperados no velório. Alguém pode me ajudar? Por quê? Porque ciência não tem a palavra final. Deus tem. Deus tem. E nós somos mais ousados ainda. Nosso parente morre, nosso irmão morre, a gente fala: ó, um dia nós vamos encontrar com ele lá na glória. Essa é a nossa fé. Nós vamos passar a eternidade juntos. Esse é o nosso ensinamento. E isso o homem racional ele não consegue entender. Como foi falado pela manhã, ele não consegue compreender as coisas espirituais das coisas terrestres. A Bíblia registra 123 milagres, 67 milagres no Antigo Testamento e 56 milagres no Novo Testamento, sendo 36 milagres nos Evangelhos e 20 milagres em Atos dos Apóstolos. No total, 123 milagres. Aí eu pergunto: o homem racional, ele sabe todos esses milagres. Jesus operou quantos milagres? 35 milagres. Eu sei deles todos, mas na hora que eu estou precisando de romper a minha intelectualidade, a ciência me trava, a ciência me barra e eu não consigo romper. A igreja, ela precisa começar a ensinar o povo a romper os seus limites, porque nós não somos movidos pelo médico ou pelo que eles falam, mas somos movidos pela palavra. Então aqueles 12 espias, eles estavam cheios de racionalidade, cheios de equilíbrio, só que eles não atentaram que Deus estava com eles. Eu não tenho condição, mas Deus tem. Ô pastor, é impossível demais. Ô pastor, é quase inviável esse assunto. É inviável. Aí vamos falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Nós não podemos fazer isso. Vamos lá. Nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos? Esta é a nossa racionalidade. Nós não temos condições de fazer. Mas qual que é o fator diferencial? Em vez de nós levarmos o desespero, nós vamos levar o quê? A palavra de Deus. O povo não atentou para os milagres que foram feitos desde o Egito até aquele presente momento diante da terra da promessa. Eles olharam apenas para os olhos carnais, somente para a racionalidade, somente para aquilo que qualquer homem estudioso de bom senso pode falar, qualquer um. Mas não tem conto. Isso aí é uma grande descoberta. O que nós vamos fazer agora? Uma semana de oração. Vamos fazer uma vigília, como o irmão falou. Vamos fazer uma busca intensa de Deus, para podermos ter força para romper a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade. Porque é isso que tem travado o povo de Deus. Na hora que eles precisam de usar o poder de Deus, o milagre, eles travam, porque eles não conseguem romper. E a Bíblia nos fala que o povo chorou em desespero a noite inteira.